Passando mais uma vez com a poderosa palavra do Senhor, a palavra que cura, que liberta, que salva, que transforma, regenera, né? E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Somente a palavra do Senhor, ela tem poder de nos libertar, de nos limpar, de nos purificar e de nos tornar cada dia, né, pessoas melhores. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação em Neemias 7, a partir do versículo 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer, Neemias, né? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ir convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Glória a Deus. Falando dessa palavra maravilhosa, né? Neemias foi o construtor, o edificador dos muros de Jerusalém, um homem que se dispôs, né, a restaurar os muros de Jerusalém, que chorou. Se a gente olhar aqui no capítulo 1, capítulo 2, né, ele se levantou em prol do seu povo, aleluia, o seu povo, né, que vieram do cativeiro, os restantes que vieram do cativeiro da província, né, que estavam em grande miséria, desprezo. O muro de Jerusalém estava fendido, né, suas portas queimadas a fogo. E essa foi a mensagem que ele tinha ouvido, né, do seu povo. O que ouvindo essas palavras, né, ele ficou triste, ele se assentou, ele chorou e se lamentou por alguns dias e jejuou diante de Deus, né? E logo após isso, ele tomou a decisão de se levantar, aleluia, e edificar os muros de Jerusalém. Quero dizer nesta noite desse dia que todas as vezes que nós nos levantamos em prol a algo que o Senhor coloca no nosso coração, né? Sempre irá se levantar Sambalate, Tobias e Gesem, que foi essas 3 pessoas, né? Aqui no capítulo 6, que eu estava lendo, no versículo 3, que se levantaram contra Neemias. Enquanto ele não estava fazendo nada, né? Não tinha levante nenhum, não tinha problema nenhum. Mas a partir do momento em que ele se levantou para fazer algo que o Senhor colocou no coração dele, né, pelo povo dele, né, ele teve uma atitude, teve uma coragem, teve uma disposição, aí se levantaram, né, aleluia, os Sambalates, os Tobias. E não é diferente na nossa vida. Quero dizer nesta noite que toda vez que você decidir no seu coração, né, se apartar do mal, toda vez que você decidir no seu coração fazer algo para Deus e para os homens e para a obra de Deus e para o reino de Deus, eu quero dizer que sempre vai se levantar uma dificuldade. Primeiro, para que você pare com tudo, como foi com Neemias. Qual foi a resposta dele? Aleluia. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Essa tem que ser a nossa resposta nesses dias, para tudo que vem para nos tirar da presença de Deus,
para nos fazer parar aquilo que nós começamos, né? Muitas vezes nós colocamos um propósito diante de Deus, seja ele pequeno, grande, não importa. Nós colocamos, né, um propósito e falamos, não, eu vou fazer isso e isso. E não demora muito, se levantam dificuldades, vão se levantar pessoas, vão se levantar inúmeras coisas para fazer você desistir. Então, essa palavra nesta noite é para mim, é para você. O Senhor colocou uma grande obra na sua mão, assim como Ele colocou na mão de Neemias. Você está fazendo uma grande obra, eu não sei qual é a obra que o Senhor te confiou, qual é a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Então eu quero te dizer nesta noite, não pare. Independente das circunstâncias, das adversidades, dos problemas, das lutas, das provas, porque elas vão vir. E muitas vezes elas vão vir de uma forma que você vai se surpreender. Mas eu quero dizer que se você não parar, eu quero dizer que se você não descer como Neemias não desceu, aleluia, você vai ver, aleluia, a glória de Deus naquilo que o Senhor, Ele vai fazer, naquilo que você se propôs a Deus, de edificar um muro, de edificar uma obra para o Senhor, edificar as pessoas, ou de evangelizar, ou de fazer algo, eu não sei, algo que o Senhor tenha colocado na sua vida, Deus colocou na vida de Neemias que ele edificasse os muros de Jerusalém. Mas Deus, Ele coloca no nosso coração sempre algo que é para nós fazermos. E se você não parar, se você não desistir, se você não retroceder, se nós não olharmos para trás e continuarmos firmes no propósito que Deus nos deu, nós veremos os frutos. Porém, também se nós desistirmos, né, lá na frente, nós podemos nos arrepender muito e amargamente, porque o Senhor deseja que nós começamos, né? A palavra de Deus diz, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A palavra de Deus diz, sejam fervorosos no Espírito. O Senhor está nos chamando para ser firmes, para sermos mais fervorosos, para que nós que temos recebido a palavra de vida, todos os dias nós estamos debaixo de uma palavra, seja no culto, seja na nossa casa, através das ministrações, né, que nós ouvimos. O que não falta é palavra sobre a nossa vida, mas o que nós temos feito com as palavras que o Senhor tem nos dado? Nós temos que ter um foco. Nós não podemos nos distrair. Neemias, ele não se distraiu, ele resolveu edificar os muros de Jerusalém e ele ficou firme nesse propósito. Aleluia. Se levantaram, né? Não foi uma e nem duas vezes, foram 4 ou 5 vezes que enviaram mensageiros, né? Para ele, para que ele descesse, né, da obra que ele estava fazendo, mas ele não desceu. Ele não parou de fazer aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. O que Deus tem colocado para você fazer, o que Deus tem entregado nas suas mãos. Essa é a meditação da noite deste dia, né? Que nada venha nos impedir de avançar, de crescer, de lutar contra nosso desânimo muitas vezes, porque tem dias que nós estamos mais desanimados, tem dia que nós estamos mais encorajados, mas eu quero dizer
que mesmo nos dias em que você estiver se sentindo mais incapaz, não, hoje eu não vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, não, o Senhor me chamou para pregar, eu não vou pregar porque eu não estou me sentindo bem, eu não vou louvar, eu não vou visitar um enfermo, não vou visitar uma pessoa, eu não vou evangelizar, eu não vou. Muitas vezes nós somos assim, mas é exatamente nesses dias que nós temos que ser fiel ao nosso propósito. Porque se a gente for fazer as coisas só quando nós estivermos bem, mas nós temos que vencer os nossos gigantes. Nós temos que vencer os nossos gigantes, porque vencendo, eu aprendi hoje, vencendo um gigante, os demais gigantes você já enfrenta de boa. Tipo assim, quando Davi enfrentou Golias, foi pela primeira vez. Ele nunca tinha enfrentado um gigante antes na sua vida. Ele tinha matado o urso, o leão, já tinha tido algumas experiências com o Senhor. Mas o gigante, ninguém tinha coragem de matar o gigante. Mas Davi, aleluia, ele entendeu que no Senhor ele podia todas as coisas. Ele foi o único e era o menor da sua casa, dos seus irmãos, e mesmo assim, ele, na força do Senhor, ele se levantou para derrubar Golias. Ele poderia não ter ido, ele não tinha nenhuma experiência e nunca tinha matado nenhum gigante na sua vida, mas ele decidiu ir. E ele venceu no nome do Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E esses gigantes, eles se apresentam nas nossas vidas. E a partir do momento que você vencer um gigante hoje, você não vai precisar torná-lo a matar amanhã, a derrubá-lo amanhã, porque o gigante que você derrubou hoje na sua vida, seja um medo, seja uma procrastinação, seja uma distração, seja um espírito de incapacidade, algo que quer te limitar, o que você vence hoje, amanhã você já não precisa vencer mais, porque Deus vai te dando cada dia mais autoridade à medida que você faz aquilo que Ele te pede para fazer. Mas quanto mais nós recuamos, aleluia, mais atrasados nós ficamos, porque nós nos deixamos dominar muitas vezes pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, né? Então, essa lição de Neemias é uma lição poderosa. Esse livro de Neemias é um livro maravilhoso, aleluia, de um homem que ele não pensou só em si mesmo, né? Que nós não venhamos pensar somente em nós. Existem Jerusaléns que nós precisamos edificar, que nós precisamos chorar por ela, que nós precisamos jejuar por elas, que nós precisamos, aleluia, ir adiante de Deus por elas, edificar os muros delas, aleluia. E o Senhor conta conosco, assim como o Senhor contou com Neemias, o Senhor conta conosco. Nós somos edificadores de muros também, edificadores das brechas. O Senhor nos chamou como edificadores das brechas, aleluia. Em nome de Jesus, que nada venha, aleluia, nos paralisar, que nada venha fazer nos parar, como Neemias foi convidado diversas vezes pelos seus inimigos a descer e deixar a obra de lado, mas ele foi firme, ele foi constante, ele foi sempre abundante no Senhor. Ele não olhou para trás, ele decidiu, ele colocou um foco. Nós temos que ter um foco. Hoje em dia, muitas coisas, ela tem nos distraído. Nós fazemos um plano,
eu vou fazer isso, eu vou levantar, eu vou orar, eu vou fazer meu devocional, hoje eu vou jejuar. E muitas vezes quando nós levantamos, se levantam, né, circunstâncias, se levantam oposições no mundo espiritual e no mundo físico também. E muitas vezes nós nos rendemos, né, a essas coisas que se levantam e nós saímos, né, muitas vezes do prumo do Pai, né? É noite de entrar no prumo do Senhor, é noite do Senhor passar o prumo em nós, endireitar tudo que precisa ser endireitado, tudo que tiver torto, porque a obra, a lavassura e canta a lamandaia do Senhor é grande, né? O Senhor fala que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E nós somos os ceifeiros desse tempo. O Senhor conta conosco, né, para fazer a obra dele. E a obra do Senhor começa na nossa casa. A obra do Senhor começa na nossa casa, não é na igreja que começa, né? Muitas vezes nós queremos ganhar o mundo sem ter ganhado nem os nossos familiares, né? Mas nós temos que, em nome de Jesus, ainda que profeta de casa diz a palavra que não tem honra, mesmo assim, nós temos que profetizar a salvação, a libertação, nós temos que profetizar que Deus vai fazer uma grande obra, aleluia. E Deus é fiel para cumprir com a sua palavra e com as suas promessas. Aquilo que ele falou, ele cumpre. Então, nós temos também que sermos cumpridores e não somente ouvintes da palavra, né? Nós temos que ficar firmes, né? Aleluia, como Neemias, que se levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. Quantos muros, né, nós sabemos que estão caídos, né? Quantas pessoas ao nosso redor, ao nosso derredor, pessoas que nós conhecemos, que estão com seus muros caídos, suas vidas caídas, que estão fracas, desanimadas, que não conseguem nem ir para a igreja, que não tem ânimo, que não tem força. Aleluia. E quem sabe, né, um convite, uma mão estendida, uma palavra, uma mensagem, né? Muitas coisas têm se levantado para nos distrair, mas nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hoje eu aprendi que nós temos que guerrear as guerras importantes, porque o inimigo vai querer guerrear conosco guerras inúteis, guerras vãs, guerras em qual a gente só vai perder o nosso tempo. Guerras da carne, guerras da inimizade, guerra das facções, guerras das coisas do mundo. Mas o Senhor nos chamou para guerrear as guerras importantes. Qual é a guerra importante? Que guerra importante que Deus tem colocado para que você esteja guerreando nesse tempo? É pela tua família? Para mim, a guerra mais importante nesse momento da minha vida do que qualquer outra coisa que tem se levantado é a minha casa e a minha família. É a guerra mais importante que eu tenho que lutar. Qual é a guerra mais importante que Deus tem colocado para você lutar, para você guerrear com Ele? Aleluia. Não perca tempo com guerras pequenas, com coisas vãs, com coisas inúteis, com coisas que não edificam, né? Tira o foco. Aleluia. E vamos fazer como Neemias, né? O Senhor nos chamou como reconstrutores, aleluia, dos muros de Jerusalém, aleluia, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso país, que nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que orar pelo mundo, nós temos que orar pelos governadores, pelos presidentes, nós temos que ter em mente isso. Nós somos embaixadores, desculpa, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então, nós temos por obrigação de orar pelas autoridades, para que o Senhor esteja abençoando as autoridades que foram delegadas pelos homens na terra também, né?
pelos governadores, por todas as nações. Então, vamos avante, né? Em nome de Jesus. Nós somos pequenos, mas juntos nós somos fortes. Nós somos o povo de Deus e cada um fazendo um pouquinho, cada um levantando o seu tijolinho, cada um levantando o seu muro, né? Aleluia. Nós chegamos, aleluia, no nosso alvo, né? Eu não sei qual é o seu alvo, eu tenho o meu alvo, né? Para com o Senhor. E que o Senhor esteja nos abençoando para que a gente venha alcançar em nome de Jesus, né? Que nossos muros venham subir, venham crescer em nome de Jesus e que a gente possa ter uma boa edificação diante do Senhor. Não estou falando diante dos homens, não. Em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar com o Senhor, diante do Senhor, a nossa obra diante do Senhor e depois diante dos homens, né? Que os irmãos possam ficar com essa palavra da parte do Senhor e que Deus abençoe a cada um. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e peço que os irmãos estejam compartilhando, dando o seu like, quem puder se inscrever no canal também. Aleluia. Né? Esse intuito desses vídeos são vídeos bem simples, né? Mas são vídeos que o Senhor colocou no meu coração já há mais de 2 anos, tem alguns anos já, que o Senhor colocou no meu coração, está apregoando a palavra do Senhor, e cada dia é um dia, né? Tem dias que são de guerra mesmo travada, de batalha travada, e que eu mal consigo entrar, né? Hoje mesmo consegui entrar somente agora, às 19 horas da noite. A batalha travada, mas glória seja dada ao nome do Senhor, que, aleluia, eu não estou retrocedendo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada daquele que retrocede, daquele que põe a mão no arado e volta atrás. E todos os dias nós temos que lutar contra a procrastinação, contra tudo aquilo que se levanta, né, na nossa vida, para que a gente possa edificar. Aleluia. Todos os dias, como eu acabei de falar, coloca um tijolinho da oração, um tijolinho do nosso clamor, um tijolinho da palavra, um tijolinho de uma pregação dentro de casa, um tijolinho de um louvor dentro de casa. E quando vai ver, nós estamos com o nosso muro, né, pela metade, daqui a pouco ele está subindo e vai subindo aos pouquinhos, e quando a gente vai ver, nós reconstruímos os muros, né, que nós estamos querendo reconstruir pela fé, em nome de Jesus. Então, eu deixo essa palavra a todos nesta noite e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.